Mas, pastor Sim. Pedrosa, a pergunta é bem clara. Eu estou questionando isso porque muitos têm me perguntado ultimamente se eu não vou voltar para a igreja, porque eu saí do sistema religioso e não tem como eu voltar em hipótese alguma. E eu até estava conversando com um rapaz, colega meu, ontem, e ficamos mais de 3 horas debatendo sobre esse assunto, sobre esses versículos que Apocalipse. Então, a minha pergunta esse hangout vem bem a calhar, porque eu ia até fazer um estudo profundo sobre isso, estou me vindo aí, né, meio que de bandeja para mim só degustar, não vou precisar trabalhar. Porque a passagem de Apocalipse 17:5 ela é bem clara, né? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eu vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Quer dizer, quem se embriagou com o sangue dos santos é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se ela é a mãe da prostituição, que começou ali com o Nimrod, se começou ali com o Nimrod, na Torre de Babel, saindo da Igreja Católica Apostólica Romana, os padres maçom, Calvino e Lutero, um era maçom, outro Rosa Cruz. É tão bom poder falar aqui junto com você, pastor Pedrosa, porque a gente temos liberdade, podemos falar a mesma língua, porque em outros lugares, às vezes, a pessoa não entende o conhecimento que a gente possa ter. Então, eu me sinto à vontade, desculpa até estar interrompendo. Então, se ali em Babilônia, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a mãe da prostituição, se dali saiu o protestantismo, depois as tradicionais, as evangélicas, as pentecostais e as neopentecostais, se Babilônia é a mãe da prostituição, com certeza as outras denominações, elas são as filhas da prostituição. Não tem como negar isso. Pois é, Você irmã. está certa. Pode falar, Isaac. Ela está certa, Pedrosa. Realmente a passagem se encaixa dessa forma, tá? Realmente, eu só quero melhorar um pouco esse conhecimento para que a gente não ache para que de repente as pessoas não entendam, né? Que tudo começa com a Igreja Católica. Bem, isso começa com Caim, tá? Caim foi o primeiro a derramar sangue, tá? Então, quando a prostituta começa a beber o sangue dos santos, ela começa com Caim a fazer isso. Depois de Caim, a violência toma conta da terra, devido aos seus descendentes, que fizeram contato com os anjos caídos. Tá? Então, a coisa vai caminhando nesse sentido. A coisa inicia lá em Caim, entendeu? E os impérios que vão se levantando ao longo da história, eles só estão mantendo o que sempre foi feito. Tá? A Igreja Católica realmente ela se posiciona como a mãe, a irmã, vamos chamar de irmã, de várias outras religiões que vieram dela e levaram a prostituição junto com ela, junto com elas, entendeu? A palavra Quer ela é falar, bem Pedrosa? clara. Babilônia é a mãe da prostituição e não a irmã. De Apocalipse 18:5 fala isso. Sim. 17:5 é a mãe das prostituições. Babilônia, né? Quando o Apocalipse usa o nome Babilônia, ele está atribuindo a Babilônia religiosa. Tá? Existe Babilônia política, existe Babilônia em vários sentidos, mas quando o Apocalipse está falando da mãe das prostituições, né? Ela está falando de religião. É a Babilônia religiosa. E você está certíssima, é isso mesmo. Gostaria de falar, Pedrosa? Desculpa interromper novamente. Só para concluir, então há de se dizer, né, conforme o irmão falou que eu estou certíssimo no meu pensamento, Apocalipse 18:4 diz assim, ó, ouvi uma outra voz do céu dizendo, retirai-vos delas, povo meu, para não ser desculpes em seus pecados e não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se têm acumulado até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Nós devemos, na minha opinião, irmão, é minha opinião, eu não sei qual a opinião dos irmãos, que nós devíamos voltar à sã doutrina,
fazendo como os apóstolos faziam, na comunhão do partir do pão, em cada uma de casa em casa, levando a palavra, que as pessoas não tivessem necessitado, o atendimento à idosa, ao estrangeiro. Essa é a minha opinião. Porque quando as pessoas ainda se encontram dentro do sistema religioso, pagando dízimo não sendo judeu, e as pessoas estão passando dificuldade. E se a palavra é bem clara para dizer que é para a gente sair do meio dela, porque o Senhor vai cobrar e vai punir, né, com os flagelos que virá para a Babilônia, a Igreja Católica, também para quem estiver dentro das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais. É minha opinião. Então, irmão, não está errado. Deixa eu falar aqui em Apocalipse 13, vamos ver, deixar Deus falar aqui, ó, Apocalipse 13, versículo 7. Falando dessa primeira besta que nós falamos, dessa que tem o Império Babilônio, o Medo-Persa, o grego, tudo que representa o ferro, que hoje está atuando aqui. Então ele diz aqui, ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, línguas e nações. Não é brincadeira, irmão, brincar com esta igreja paganizada. Não é brincadeira. A palavra de Deus diz, olha, foge, a palavra de Deus diz assim, fugir da aparência do mal. Ele não manda fugir do mal, não. Então, quando Deus revela que tem duas grandes bestas aqui na terra trabalhando para Satanás. Um é o falso profeta, que é continuação desse ferro. E o outro é o barro, a sociedade secreta do poder político, todo que domina todo o poder religioso. Então essa besta não é de brincadeira. Foi dado a esta besta, essa primeira que nós falamos, tem 7 cabeças, 10 chifres, guerrear contra os santos e vencê-los. Por isso que você pega esse livro aqui que a gente mostra aqui, ó, a mulher montada na besta, que a gente mete bronca em Apocalipse 17 e 18, diz tudo que essa igreja é. As pessoas vêm achar, você acha que eu vou elogiar essa igreja? Que foi dada ela vencer os santos? E olha o que diz a segunda besta. A segunda besta fará com que todos adorem a primeira. Quem é que controla todas as religiões? Maçonaria. Ela vai fazer com que todos adorem a primeira besta lá do Vaticano. Porque eles são sócios. É o barro e o ferro. O que emerge do mar, o falso profeta, e o que emerge do barro, da terra. Os dois. Apocalipse 13 fala. E foi dado a besta vencer o santo. Então não brinque com fogo, meu irmão. Você vai se queimar, e é fogo do inferno. Aí que a gente fala, essa igreja paganizada, gente, ela não é modelo, não é para ser copiada. A Bíblia alerta aqui em vários outros lugares. Por isso que eu prego há 20 anos, Apocalipse 13. Ninguém sabe que desde 476, quando acabou o Império Romano, nós estamos vivendo o barro e o ferro até hoje. 1537 anos vivendo o barro e o ferro, e as pessoas não sabem o período que nós estamos vivendo, irmão. Então, a igreja de Cristo está no meio dessa confusão. Como a irmã falou, nós temos que estar aqui servindo o Senhor Jesus Cristo, mas nem pertencendo ao barro, nem pertencendo ao ferro. Então, o que nós temos feito, irmão? No meio desse povo todo, tirando buscá-lo. Irmão, eu fico feliz, eu não posso dizer que foi trabalho meu, primeiro que foi trabalho de Deus. Quem convence a pessoa do erro, do pecado, não sou eu, é o Espírito Santo, eu só prego. Se hoje nós temos 6 milhões de pessoas que já saíram desse sistema religioso pagão, é porque eles conheceram a verdade. Então nós temos que estar aqui pregando a verdade a todo tempo, porque o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do que está aqui na palavra dele. João viu isso há 2000 anos, irmão, e os crentes hoje não conseguem ver aqui, dentro da palavra escrita. Essa igreja paganizada que o Isaac está mostrando aí com muitos detalhes, e que a gente vem falando, irmão. Então, uma pessoa dentro de um sistema... E olha aqui, Satanás, ele diz o seguinte, ele deu todo o poder a ele, essa primeira besta. Está aqui, Apocalipse 13, Satanás deu todo o poder, deu o trono dele para a primeira besta. E vocês ficam brincando com esse falso profeta, como se ele não existisse, que fosse tudo de Deus, porque eu uso o nome de Deus em vão, o nome de blasfêmia, gente.
Então é isso que a gente fala. Foi muito fácil quando eu comecei a falar 20 anos contra o anticristo, mostrar a maçonaria, esse que emerge do barro, esse bode bafomete que tem uma cabeça, 2 chifres, fala como dragão, parece com um cordeiro, mas é bode. Então as pessoas aceitaram. Agora, aceitar que esse sistema religioso aí é do falso profeta, ninguém aceita. Agora que é a briga, meu, que eu estou apanhando, as pessoas chegam aqui, querem me agredir, querem não sei o quê. Irmão, estou pregando Apocalipse 13, estou pregando Apocalipse 17 e 18.